2, 1. Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, damos início à 22ª reunião ordinária da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Agradeço a presença dos senhores presentes, Almir Martins Moreno, secretário municipal de saúde. Agradeço também a presença do Delchiaro, qual que é o seu cargo na FEMA agora mesmo? Coordenador administrativo. Do coordenador Nivaldo Aparecido, Roque e Natália, é isso? Sim. Coordenadora da enfermagem, correto? Sou enfermeira. Enfermeira. Isso. Agradeço também a presença dos conselheiros, Conrado, Gustavo, eu esqueci seu nome. Arthur, e todos aqueles que vão acompanhar a reunião aí, através das mídias sociais. Aproveito para justificar a ausência do senhor Hilário Vettori Neto, diretor executivo da FEMA, que apresentou aqui, junto à comissão, um pedido de redesignação dessa reunião, que não foi presente, tendo em vista aí que essas reuniões elas têm um calendário fechado, passa pela compatibilização dos vereadores, da TV Câmara, dos servidores, e dada a urgência não foi possível fazer essa redesignação, mas tenho certeza que vai estar bem representado aí pelos servidores da FEMA. Chegou a encaminhar uma nota aqui, eu não vou ler porque é muito extensa, mas fica a justificativa dada pela não redesignação da reunião. E para a reunião de hoje, vamos discutir os assuntos relacionados ao projeto de lei 193 de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para o SPIN especifica no valor de R$ 671.906 junto à unidade orçamentária da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA, e sobre os desatendimentos aos requerimentos da Câmara Municipal. Antes de distribuir os projetos da pauta, comunico que foi encaminhado por e-mail para a ciência o seguinte documento: ofício número 200 de 2024, do Assisprev, que trata da resposta dessa instituição ao ofício 480 de autoria do vereador Gerson Alves de Souza, referente às informações solicitadas sobre o recolhimento das contribuições previdenciárias por parte do Poder Executivo Municipal. O relator do projeto 193 sou eu, vereador Fernando Sirkia. Vamos dar início agora, então, à discussão do projeto. Primeiro, eu gostaria de ouvir dos vereadores, se gostariam de usar da palavra nesse momento, ou se reservam aí para outras manifestações. Então, vamos lá. Trata-se de uma abertura de crédito. A gente aprovou o regime de urgência aqui na Câmara Municipal. O projeto entrou na semana passada, mas, para nossa surpresa, já está tendo alguns mal entendimentos aí sobre essa situação em relação aos funcionários da UPA que vêm procurando a gente para reclamar sobre um suposto atraso aí nos pagamentos. Então eu queria começar perguntando por que esse projeto chegou tão tarde na Câmara Municipal. Estamos em vias aí de para a última sessão do ano, essa é a última reunião de comissão e é uma questão de previsibilidade, né? A gente faz gestão pública, gestão de uma unidade de saúde tão importante como a UPA, tem que ser com planejamento, tem que ser conforme está definido lá no plano de trabalho, no convênio. Então eu queria entender por que a gente está chegando num prazo tão apertado em que a gente tem que fazer uma discussão com tanta urgência. O que aconteceu? A Secretaria Municipal de Saúde acompanhou ou não acompanhou o que estava acontecendo na gestão orçamentária da UPA, Almir? Para mim? Bom, nós acompanhamos mês a mês o que ocorre na gestão orçamentária da UPA, também como indicadores de produção e atendimento. Houve um período do ano que a tabela veio, foi feita uma tabelinha com questão das horas trabalhadas dos profissionais médicos. Nós tivemos um período Covid, período dengue, em que houve um aumento substancial no número de atendimento diário lá na UPA, e que isso fora... No começo do ano, Almir? Não, entre março, já de março, até outubro, praticamente, o 5º profissional médico, ele foi colocado para atender a população lá. Nós superamos o número de 300 usuários dia nesse período. Então, houve a necessidade, já montamos um 5º consultório, no qual o médico trabalhou, e o que a gente demonstra no projeto encaminhado, em reuniões que houveram na Secretaria, várias reuniões, tá? E a gente chegou a um consenso de um valor da diferença desse profissional que foi sendo empenhado durante o ano. Sendo utilizada essa dotação do ano, é claro que no final do ano haveria necessidade, junto à FEMA, porque a dotação para pessoa jurídica é lá no orçamento da FEMA. A Secretaria tem no orçamento dela o aporte, que é o valor a ser transferido. Tanto que o aporte a Secretaria acertou, já aditou,
já mandou para a FEMA, já assinou, já empenhou, já liquidou, já repassou esse valor. Esse valor de 671 mil, que cobre essa diferença das horas trabalhadas no período para serviço terceiro, já está empenhado, liquidado e pago. O que veio para a Câmara é um projeto junto à entidade FEMA, na atividade UPA, abrindo dotação no elemento serviço terceiro pessoa jurídica para poder empenhar e utilizar esse recurso já repassado. Tá? Almir, você comentou sobre um quinto profissional médico, um quinto consultório na UPA para atender essa demanda. Você sabe a partir de quando esse profissional começou a atender? Esse profissional começou a atender logo no início da pandemia, que demonstrou um aumento no fluxo. Da pandemia ou você diz dengue? É dengue, porque não, Covid nós tivemos casos, mas já não foi pandêmico. Tá. A Covid ele já não é mais uma questão de pandemia, e não é mais, ele vai ter casos, como tem H1N1, como tem outros casos, vão continuar existindo. O que houve mesmo no estado inteiro de São Paulo, no Brasil, foi um grande aumento no número de dengue. Tá? E a partir de quando esse profissional médico começou a atuar? A partir de abril. Então, a partir de abril, vocês sabiam que a gente ia ter um impacto orçamentário maior, porque foi contratado um novo profissional médico, e além desse profissional médico, foi contratada a equipe de apoio também, enfermeiros, auxiliares, a mais do que estava previsto no plano de trabalho? O que houve ou na só questão, esse profissional médico? Depois posso passar, mas como você está dizendo, o que houve na questão da enfermagem, está aqui a Natália, é que o Corém fez um trabalho lá do dimensionamento do número de profissionais necessários para trabalhar naquela situação, e através desse estudo do Corém, do dimensionamento, a FEMA fez a adequação e a contratação de pessoas porque o convênio nosso, junto com a FEMA, ela tem 2 anexos, o 5º e o 6º. Esses 2 anexos é o que é pactuado no começo da proposta orçamentária que é enviada para a Câmara e aprovada, que é pactuado ao número hora médico e o número hora de profissionais, tá? Com esse dimensionamento, provavelmente também com a contratação de novas pessoas. E a Secretaria Municipal de Saúde teve uma formalização desse redimensionamento por parte da FEMA? A gente, nas reuniões mensais que nós fazemos junto com o Hilário, junto com o Nivaldo, junto com as pessoas, a gente sempre esteve discutindo esta situação do redimensionamento, da forma de contratação, do concurso público. Depois chegou o período de eleição, os concursos não podem ser homologados e pode até realizar o concurso, ele só não pode ser homologado e constituído. Então, sim, as discussões haviam. Mas isso está registrado em ata? Isso está formalizado de alguma forma? Não, nós temos reuniões mensais lá, na qual a Secretaria se reúne com o pessoal da FEMA e nós. Esse redimensionamento está registrado em ata? Não, teve discussões de mesa. Então, é isso que eu quero entender, Almir, porque assim, política pública a gente não faz somente na palavra, a gente tem que colocar no papel. Existe um convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a FEMA para a gestão da UPA. Dentro desse convênio, a aprovação de um plano de trabalho. Caso haja a necessidade de alguma alteração desse plano de trabalho, isso precisa ser formalizado. Isso é o que manda a administração pública. A gente não pode fazer as coisas do jeito que a gente acha que é, do jeito que a gente pensa que tem que ser. As coisas precisam ser formalizadas. E eu quero saber, se desde abril vocês sabem que haveria um impacto nas contas da UPA referente a esse redimensionamento que você está me falando e a esse profissional médico. Eu quero saber em que momento que vocês aditaram o plano de trabalho. A gente teve um plano de trabalho lá no final, quando foi feito o valor de 671 mil para cobrir o resto dos exercícios, e vamos fazê-lo. Quando isso foi feito? Agora, no final, depois de várias discussões de valores, nós chegamos a um valor inicial. E por que esse aditamento do plano de trabalho não consta no portal da transparência da Prefeitura, no site da Prefeitura? Eu preciso ver lá. Então é para a gente tentar entender o que vem acontecendo. Simplesmente é feita uma alteração dentro da UPA que gera um impacto de quase R$700 mil. Isso não é formalizado, isso é levado como uma conversa de mesa. E aí a gente chega agora no final do ano, protocola um projeto faltando uma semana para acabar, exige a urgência, os funcionários ligam na FEMA para responder e falam que depende da aprovação da Câmara. Então é uma situação, Almir, que com todo respeito, a UPA precisa ser levada a sério. A gente precisa fazer as coisas do jeito certo. O convênio prevê um plano de trabalho. O plano de trabalho, eu estou aqui com ele aberto, ele prevê a quantidade da carga horária diária, semanal, mensal, com a quantidade de profissionais, inclusive há o apontamento aqui das requisições que são necessárias para a prestação do serviço.
E agora eu trago a pergunta para a FEMA. Em que momento a FEMA solicitou o aditamento desse plano de trabalho? Primeiro, se me permite te fazer um esclarecimento. Não existe nenhum atraso com relação aos PJ, seja A gente médicos vai entrar lá, Roque, é o próximo ou tópico. enfermeiros. A gente Tá? vai entrar lá. Primeiro é esse esclarecimento, porque não tem. Existe um contrato com esses PJ que estabelece quando serão pagos, qual é a data, o que é permitido, A até gente vai quando entrar lá, eu tenho um tópico só sobre nós isso. temos que pagar. Mas eu já quero ir esclarecendo nesse sentido. Com relação aos aditamentos, tá? Nos anos anteriores, eu na ocasião, inclusive, eu estava na Secretaria da Saúde, todos os aditamentos que foram realizados com relação o que não foi cumprido, porque o plano diz o seguinte, a prefeitura tem que fornecer X horas médicas, seja de enfermeiro ou auxiliar de enfermagem. Não sendo cumprida, ela tem que repor e pagar por esse valor, que é substituído por PJ. Em todos os anos anteriores, nós sempre realizamos aos finais dos anos. Por que isso? O ano passado, por exemplo, a UPA devolveu o dinheiro para a prefeitura. Então, a gente espera para ter um balanço, um diagnóstico mais real daquilo que de fato é necessário, seja de superávit ou seja de necessidade, para poder dimensionar isso. Uma vez isso que foi identificado, aí sim nós discutimos com relação à reposição financeira e dotação orçamentária junto ao Poder Executivo. Eu entendo perfeitamente, Roque. Só uma parte. Sobre o aditamento, que você fala que não localizou no site da transparência, se você olhar na transparência da Secretaria da Saúde, aditivo 23, já publicado, tá? É referente ao aditamento de 671 mil. Então, ele está no site da transparência. Eu não estou como aditivo perguntando, 23. eu não estou perguntando em relação ao aspecto orçamentário, eu estou perguntando em relação ao plano de trabalho que é elaborado, e esse plano de trabalho ele está definido no convênio como uma necessidade. Para editar o plano de trabalho, você tem que editar o plano de trabalho, para editar o contrato são coisas distintas, não vamos fazer confusão. Mas, Roque, o senhor disse que nos outros anos foi feito esse redimensionamento e só no final foi acertado. E eu acho que isso é um tanto quanto problemático, porque assim, vamos supor, a FEMA faz o redimensionamento, não comunica a secretaria, não adita o plano de trabalho. Chega no final, a gente tem uma conta hoje de 700 mil, mas poderia ser 1,5 milhão, se tivesse contratado dobro médico, poderia ser 2. E a gente chega no final do exercício, um ano como a gente teve agora, um ano de eleição, foi aberto um monte de estratégia de saúde da família, foram feitos vários investimentos, e se a secretaria não tivesse esse dinheiro para fazer esse aporte? Então o raciocínio da FEMA é um tanto quanto problemático, porque vai deixar para aditar no final só? No final que você vai comunicar quanto custou para a Secretaria Municipal de Saúde? Como é que você faz política pública assim? Como é que você faz planejamento orçamentário? Para que existe então o plano de trabalho? Para que existe então os termos do convênio? Então é muito problemático essa fala. A gente vai continuar seguindo fazendo isso? Para daqui a pouco a Secretaria Municipal de Saúde não ter o dinheiro, ter que tirar da FEMA? Então a gente tem que ter clareza sobre isso, porque as coisas precisam ser formalizadas, as coisas precisam ser levadas a sério. A gente tem um plano de trabalho que define a carga horária diária, semanal, mensal, a quantidade de profissionais, justamente para que haja previsibilidade orçamentária, para que a gente possa fazer as coisas do jeito certo. E aí a minha pergunta, Almir, é se esse valor de 671 mil vai cobrir integralmente ou se vai fazer algum tipo de abertura de crédito via decreto? Da parte da secretaria, a parte da secretaria já está certo. Deu aporte para a FEMA. Eu já fiz o decreto, já publicou o decreto, já aditei como eu falei, o aditivo 23, já publiquei ele, já empenhei, já liquidei e já repassei. Perfeito. Nivaldo, eu queria entender como é que o seu setor cuida disso. Porque existe a dotação orçamentária e existe o efetivo crédito em conta. Aí, eu quero entender, porque, ao meu ver, numa execução orçamentária, tinha que ter alguém da FEMA acompanhando como é que está essa dotação, como é que está esse recurso. Quando que chegou até você a informação, se é você que faz, se é outra pessoa que é responsável por isso, como que vocês ficaram sabendo que não ia dar o recurso? Afinal, não foi nada formalizado antes, nada avisado antes. O primeiro alerta que a gente fez, e aí tem a ver com essa discussão que a gente faz todo mês, o primeiro alerta foi dado em maio, de que nós estávamos empenhando um recurso que poderia, em algum momento,
surgir essa necessidade de um aporte diferente daquilo que a gente estava estabelecido até então no orçamento. Isso foi repetido, que é o que o Almir disse, as reuniões eram feitas todo mês. Existia a prestação de conta, existia essa conversa, e nessas reuniões era mostrado de que, olha, o nível de empenhamento que a gente está fazendo pode nos levar, no final do exercício, a gente precisar de dotação orçamentária. Isso era feito sempre. E esses alertas eram feitos oralmente? Sim, ou... oralmente. Era numa reunião onde tinha lá a quantidade de horas que a FEMA executou, a quantidade de horas que a Secretaria deixou de executar, e ali era dito, olha, nessas condições, nós vamos chegar no final do ano, ou em algum momento do exercício, nós vamos precisar de dotação orçamentária. Se a gente pensar assim, ó, a cada mês, a gente fizer uma reunião, a gente disser assim, ó, faltou X hora, vamos fazer um aditivo. Nós teremos feito aí 5 ou 6 aditivos no exercício. Não, né? Não. Se houve o redimensionamento que foi feito no começo do ano, o redimensionamento ia valer para o resto. Ia continuar com o quinto consultório, não necessariamente, porque pode ser que um mês, por exemplo, você precisasse de X, outro mês você não precisasse disso. É lógico que se poderia ter feito, olha, se eu estou em maio, eu pego a minha média, por exemplo, e pegar essa média toda e jogar até o final do ano, talvez eu pudesse ter feito isso, tipo, olha, eu posso aqui, baseado no que eu já executei, dizer assim, ó, eu posso fazer um aditivo até no valor X, que isso vai resolver. Poderia ser que sim, mas poderia ser que também Vou que esperar não. Acumular 3 meses e faz, mas formaliza tudo certinho, porque assim, o problema... Isso era uma possibilidade. O nosso problema não foi ter que fazer todo mês. Se tivesse feito há 2 meses atrás, a gente estaria discutindo com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança para os profissionais da UPA. Muito provavelmente, se tivesse feito 2 meses atrás, nós teríamos que fazer de novo. Eu não discordo. Mas o que mudou da quantidade de horas prestadas na UPA de 2 meses atrás para agora? O convênio, você precisa ter uma visão macro da situação. Não, é que você disse que o convênio precisou ser atualizado porque houve um 5º profissional médico. De lá para cá, teve mais alguma readequação? Teve mais algum redimensionamento? Todos os meses tem. Não é isso. Deixa eu explicar para você. Tá? Como toda empresa, como toda família, você tem X, 1 milhão, deixa eu te explicar. Já começa errado, a gente está falando de família, a gente não está falando de empresa, a gente está falando de gestão pública. Deixa eu te falar uma coisa, escuta, por favor. Mas por favor, escuta. Não é comparação, esquece a família, eu retiro a família. Tudo bem, tá? Vamos falar de UPA. Vamos falar de UPA. A família, se a família não tem importância no papel, não, tudo bem. Não é essa a discussão. Não é discussão, mas eu sei que está levando. Agora, vamos lá. Nós temos um convênio de R$1.184.000 para ser repassado mês. Ele envolve vencimento de salário, obrigação, ele envolve serviço, envolve material de consumo, envolve vários aspectos. Tá? Ele não é só vencimento de salário. Uma das partes é vencimento de salário e serviço de terceira pessoa jurídica. Se você tem uma economia em consumo, você vai utilizar para cobrir outra. Então não é uma dinâmica que você vem aqui e diz assim, fez 200 horas a mais, mas economizou em consumo? Houve necessidade de comprar tudo que estava previsto lá? Então isso não funciona simplesmente como você está querendo colocar, que você calculou tantas horas, estourou o orçamento. Não, o orçamento é gerido. Mas quem está dizendo para a gente que o orçamento não foi o suficiente porque houve uma readequação de corpo pessoal, de recursos humanos? Isso, são são vocês. os fatores. Não, você fez uma pergunta. Olha bem. A justificativa do Hilário, apresentada nas notas, apresentada aos conselheiros, é que houve uma readequação por causa da dengue e que a prefeitura não teria fornecido, os profissionais teria combinado. Não tem nada a ver com material de consumo, a justificativa. Se foi, eu peço para vocês enviarem um ofício. Eu estou te dizendo que existe um orçamento X de 100%, que totaliza 1 milhão e pouco, que pode ser utilizado para diversos elementos. A economia de um elemento gera, cobre o outro, faltou nenhum tal. Ao final do exercício, de todas as reuniões, chegou-se a uma necessidade de 671 mil em dotação para poder empenhar e pagar os profissionais. Foi o que a gente fez. O projeto é muito simples. Está pedindo abertura de dotação de serviços para poder empenhar e pagar os profissionais. Mais nada, Xirxa. Tá? Mais nada. É um projeto simples de tudo. Isso está claro, Almir. A questão que a gente quer entender... Você quer discutir a outra parte, não é o assunto do que você colocou. Você quer discutir o projeto. O projeto é a abertura de dotação. Nós vamos discutir isso.
Agora, você Amir, quer discutir a organização da UPA, faça outra convocação. Aí nós vamos discutir. Amir, então eu vou perguntar para UPA. você, por que é necessário esse... Cara, Por quê? Passa pela Câmara. não, por que é necessário esse valor de 600 e poucos mil? Porque o Hilário tá falando que é porque tem que Para contratar gerar os gente. empenhos e pagar o pessoal. Contratar gente, é isso? Não, então? não vai contratar mais ninguém. Ô, Ciro, você não tem ninguém para ser contratado. Gente Muito do simples. céu. Me permite. O Hilário fala em vários O momentos... Hilário não está aqui, eu não vou responder pelo Ele Hilário. apresentou uma nota, ele fala em vários momentos que isso aconteceu, essa readequação está acontecendo, porque teve que haver uma alteração na estrutura de pessoal. O que nós falamos no começo da reunião até agora? Então, não, você estava misturando com material de consumo, com Não, várias outras coisas. não faça isso, Xerxa. Porque eu tô falando- Você é mais inteligente do que isso. Por favor, Você é mais por favor, inteligente, mantenha a palavra hein? para mim, Almir. Tá? Eu quero entender, porque dentro do convênio, a gente está analisando o projeto, o projeto está vinculado ao convênio que existe entre UPA e entre FEMA, UPA e Secretaria Municipal Todos de os Saúde. gastos Por são favor, deixa eu relacionados falar, ao Almir. convênio. Você quer um microfone? Por Não, já favor, tem, já tá gravando. respeita. Respeita. Não, cara. Baixa a bola um pouco. Vamos baixar a bola. Você vai. quer bater boca? Não. Então, não, por favor, deixa eu não. falar. Eu só não posso compactuar Deixa eu com uma falar. ideia que você está criando. Deixa eu falar. Respeita. A gente tem um convênio e esse convênio não à toa obriga a fazer um plano de trabalho. O plano de trabalho define a quantidade de horas. A justificativa que foi dada em diversos momentos é que precisou ser redimensionado a quantidade de profissionais por determinação do Corém e precisou ser redimensionada a quantidade de profissionais médicos, a contratação de um 5º profissional médico e a abertura de um 5º consultório. Vocês falaram que nada disso foi formalizado ao longo do ano inteiro, de maio para cá. Não, nós não falamos isso. Olha o que você está falando já. Você consegue... Mensais. Primeiro que eu não concedi aí é a outra palavra para pergunta. você ainda, Aí Almir. é outra Primeiro que eu não pergunta. concedi a Aí tá palavra vendo? ainda. Se quiser, você pede pela ordem. Vamos Pela manter a ordem. Assim que eu acabar, eu passo a palavra para Tá você. bom. Se houve esse redimensionamento, isso aí precisaria ter sido aditado no plano de trabalho. Não sou eu quem está falando isso, é o convênio. Firmado entre Prefeitura Municipal de Assis, Secretaria Municipal de Saúde e Ele FEMA. está ditado no artigo. Por favor, Almir, você vai continuar interrompendo, cara? Deixa eu terminar. O Josito está recomendando que eu deixe você terminar. Então, a gente quer entender. Foi dito pra gente que foi tudo feito em reuniões não formalizadas, reuniões de mesa, como você mesmo disse, reuniões em que foram tratados sobre isso, nada disso foi formalizado. E o que eu estou falando é, não se faz gestão de política pública sem previsibilidade orçamentária, sem acompanhar a execução orçamentária. E aí, o que a gente vê é que foi feitas essas alterações, não foi comunicado devidamente, formalmente, não foi aditado o plano de trabalho não foi publicado. E não bastando isso, esperou-se chegar em dezembro, dia 2 de dezembro foi quando o projeto foi lido na sessão, para fazer esse pedido de alteração, causando todo esse transtorno e essa insegurança em relação a esses pagamentos. O que eu gostaria de tratar é porque eu queria entender quando essas tratativas iniciaram. Quando o CAFEMA procurou a Secretaria Municipal de Saúde e falou, a gente vai precisar de uma abertura de crédito de tanto. Porque o Hilário encaminhou algumas mensagens e ele disse que essa discussão foi travada por causa de eleição. Eu abro aspas, o que ele disse. Posteriormente às eleições, a gente conseguiu retomar as tratativas do município para ajudar essa questão de valores de dotação. Porque a gente já tinha visto várias situações de como estava acontecendo esse uso, além dos estimados das dotações e poder fazer uma complementação. As tratativas não acontecem na velocidade exclusivamente da FEMA. Eu queria saber se isso é verdade, se durante a eleição essas tratativas foram interrompidas. Gente, pela ordem eu posso Qual falar? a palavra, Amir? Pela ordem, você entende que a pergunta sua é pejorativa ao tempo que você critica. É verdade ou não é verdade? Porque o conceito de verdade, eu não vou aqui discutir verdade. Entendeu? Para, Tircha. As reuniões foram É suspensas verdade. durante a eleição ou não? Não foram suspensas as reuniões durante a eleição. E Pelo por que contrário, você- elas aconteceram. E por que o Mas esse é Executivo o não mandou assunto esse da projeto pauta. antes? Tircha, o projeto veio para cá pela FEMA. O projeto é da FEMA. Não, quem nem da- propõe o projeto é o Executivo, Almir. Tudo bem, porque a FEMA faz parte do Executivo, você sabe E é isso que eu quero disso. saber. Por que esse projeto está chegando agora? Foi porque a FEMA demorou Porque nós ou foi chega- porque a Secretaria Municipal de Não. Saúde demorou? Não, foi porque nós chegamos a um consenso de valor no início de dezembro, final de dezembro, e encaminhamos para a Câmara, como a lei pede, a lei pede. E quando iniciaram essas tratativas? A tratativa já foi dito para você que ela iniciou em abril do ano passado, em reuniões realizadas mensalmente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Roque. Muito obrigado. A proposta é muito simples. Se você pegar a planilha que está dizendo,
aqui, esse 671, qual que é a referência desse 671? É muito objetivo. Mês a mês, a prefeitura teria que fazer, eu não vou me lembrar aqui a quantidade exata, mas uma quantidade definida no plano de trabalho de médicos, de enfermeiros e de auxiliar de enfermagem. Mês a mês foi feito esse levantamento e chegou no total disso. Então, a referência, existe uma planilha, inclusive, dentro do projeto, que faz esse apontamento de quantas horas deixaram de ser realizadas mês a mês. E tudo isso foi acompanhado nas reuniões mensal, mês a mês. Apenas a formalização não significa dizer de ciência. Apenas a formalização do termo de aditivo que foi realizado recentemente. Mas o projeto é muito simples. A prefeitura tinha que realizar isso que está dentro do plano de trabalho. Não existe nada além do que está dentro do plano de trabalho. Se a prefeitura tivesse fornecido os funcionários de acordo com as horas determinadas no plano de trabalho, nós não estaríamos aqui. E por que que isso acontece? É feito à escala mês a mês, tanto de enfermagem como também dos médicos. Só que no mês corrente acontece abonada, acontece licença maternidade, licença saúde, etc. E isso, essa não realização dessas horas, são referente a isso. Sim, eu entendo, vamos passar por esse ponto, mas só deixo claro que houve um redimensionamento, conforme foi já apontado por instrução do Corém e abertura de um 5º consultório médico. Isso não tem nada a ver com licença, isso tem nada a ver com horas, isso tem a ver com estrutura de pessoal, e isso deveria, sim, nos termos do convênio, ter sido aditado. A FEMA optou por não aditar, a Secretaria não aditou, e na minha visão, enquanto comissão de orçamento, isso não pode continuar acontecendo. Minha sugestão é, para o ano que vem, isso não pode acontecer. A gente não pode chegar na última sessão do ano, ter que tramitar um projeto em regime de urgência, porque não houve a comunicação devida, não houve a formalização devida. Então vamos considerar esse ponto pacífico, seguir para o próximo, mas fica essa sugestão. Porque política pública se faz com previsibilidade orçamentária, com gestão formal dos recursos. Circa, pela ordem. Pela ordem. Com a palavra. Eu vou passar para ele depois para o Roque. Só para ficar constado o seguinte, que todos os termos aditivos também constam do contrato. Que qualquer repasse que você vai fazer que não está ali, o termo aditivo substitui isso aí, porque consta lá. Não. Entendeu? Uma coisa é o termo aditivo de valor, outra coisa é o plano de trabalho que define a quantidade de horas diárias, semanal, mensal dos profissionais. Passageira, não é uma coisa que vai ficar no plano como modificativo. Então não precisa de plano. Se a gente vai fazer tudo de boca, para que a gente precisa de um plano de trabalho? De fazer um termo aditivo para fazer esses repasses. E por que não fazer um termo para editar o plano? Daqui a pouco você não precisa dos profissionais, você vai editar de novo? Por isso que tem que ter previsibilidade, por isso que existe um plano de trabalho. É assim para qualquer coisa, gente. Se você for pedir uma emenda parlamentar para um deputado, ele vai pedir um plano de trabalho. Se você for pedir qualquer coisa na gestão pública, você precisa apresentar um plano de trabalho. Porque é assim que funciona, não sou eu que estou falando. Quem fala que tem que ter um plano de trabalho é o convênio. Que é outra coisa. Então uma coisa é o aditivo financeiro, outra coisa é o plano de trabalho que define como o serviço vai ser prestado. Quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos assistentes, quantos agentes administrativos. Então a gente tem que separar. Eu entendo que foi feito o aditivo no convênio, que é extremamente necessário para cumprir isso, mas a gente está falando de plano de trabalho, de como o serviço vai ser executado. E para isso, a Secretaria Municipal de Saúde tem que acompanhar. Porque ela tem que acompanhar se está tendo profissional médico a mais, se está tendo a menos, tem que acompanhar os indicadores, que inclusive está no convênio, se está batendo as horas de tempo de espera, de tudo mais, se o plano de trabalho está sendo suficiente para fornecer um serviço de qualidade para a população. Tudo isso tem que ser acompanhado. Senão, a gente não precisava de plano de trabalho. Juntava 3, 4 da Secretaria, 3, 4 da FEMA, conversava todo mês, no final mandava a Câmara autorizar e já era. É para isso que existe plano de trabalho, é para isso que existe essa previsão no convênio. Com a palavra, Roque. Volto a dizer mais uma vez. O que nós estamos discutindo aqui, R$671 mil, é referente ao plano de trabalho. É isso. Nós não estamos falando nada além do que consta no plano de trabalho. Não haveria nenhuma outra necessidade de uma discussão de convenção contratual em termos aditivos, porque isso já está estabelecido no plano de trabalho. Esses R$671 mil referente às horas que a prefeitura deveria que realizar e não realizou dentro do plano de trabalho. Roque, desculpa discordar, mas o plano de trabalho que está definido aqui, que a gente tem acesso através da transparência,
ele foi feito lá no começo. E vocês acabaram de me falar que teve uma readequação do Corém, que teve a contratação de um 5º profissional médico. Em nenhum momento isso foi aditado no plano de trabalho. Esse que é o meu ponto. A partir do momento em que houve uma indicação do Conselho Regional de Enfermagem, deveria-se, não podemos mais trabalhar com esse número de enfermeiros que está no plano de trabalho, precisamos aumentar. Pela ordem. E isso não foi feito. Mais uma vez, volto a dizer, o que nós estamos discutindo aqui é o que está no plano de trabalho. Não é nada sobre redimensionamento, nada sobre isso. As horas e os 671 mil reais que nós estamos, que é o projeto de lei, é o que consta no plano de trabalho e nada mais do que isso. Então não teve impacto orçamentário esse 5º profissional médico e esse redimensionamento? Talvez você teve economia no consumo, como eu tentei te explicar 2 vezes já. Mas a abertura de crédito não é para consumo. Não é para consumo. Isso aqui não é É que Você entende o que vocês estão falando? Vocês estão falando que vocês tiveram que contratar mais enfermeiro, contratar mais médico, isso não interferiu em impacto orçamentário Não. nenhum. Eu vou dar um exemplo para você, se você me Almir, permitir. você vai pedir Questão de pela ordem. Questão de Não, é ordem. pela ordem. Pela ordem, então. Com a palavra, Almir. Pela questão, tá. Pela ordem. Vou dar um exemplo bem claro do consumo, tá? Quando você monta um plano. Na Covid, o consumo de oxigênio foi um dos itens que mais pesou no orçamento da FEMA, tá? Porque precisa de oxigênio e tudo mais. Você monta no início uma perspectiva de valores. Pode ser que algumas coisas se utilizem, tem algumas coisas que não precisarão utilizar. Então, quando você diz o impacto é tal, o impacto é sobre o global. O global, entende bem? Tanto que quando chegou agora, precisava de 60 mil, era para dotação de serviço terceiro. Não está nem em vencimento, não está o problema nem em consumo, e nem em obrigação, e nada. O problema está lá em serviço de terceiro. Por isso que veio o serviço terceiro. Perfeito. Entendeu? Se é tudo, aí é outra discussão. Nivaldo, eu queria fazer uma pergunta antes, já passo a palavra para você. O Almir está falando que a gente teve uma questão de material de consumo e, do outro lado, a gente tem também a questão do pagamento de pessoal. Tudo isso é definido na Lei Orçamentária Anual, que a gente tem aqui o acesso à Lei Orçamentária Anual, e aqui constam fichas orçamentárias distintas. Vou dizer, UPA, vencimentos e vantagens pessoal civil, 3.155.000, obrigações patronais, outras despesas, material de consumo, 2.265.758,88. Como é que a FEMA maneja esses recursos? Porque eu não lembro de ter aprovado nenhuma abertura de crédito nesse sentido, tirando de material de consumo, colocando para vantagem de pessoal, colocando para pagamento de recurso humano. Como é que isso é feito dentro da FEMA? Está sobrando de recursos humanos aqui, está faltando material de consumo, ou vice-versa. Como que vocês manejam esse recurso de uma ficha para outra ficha? Tem a ver com o meu pedido pela ordem. Com a palavra. Exatamente por conta disso. Que é o que o Almir está tentando explicar. Quando fala, por exemplo, de que houve um remanejamento, houve uma necessidade de aumentar o profissional por conta do Corém, ou o 5º médico, o que o Almir está dizendo é o seguinte, isso não foi isso que impactou na necessidade dessa dotação orçamentária. Para suprir isso, que o Almir está tentando explicar, de que assim, para suprir isso, você olha para as outras fichas e diz assim, nessas outras fichas estão sobrando? Estão. Então, eu posso pegar dessa outra ficha e remanejar sem necessariamente impactar nessa necessidade que a gente tem hoje. Porque essa necessidade que tem hoje é o que o Roque está dizendo. Ela é exclusivamente pela quantidade de horas que os profissionais da prefeitura não fizeram. O que a gente fez no decorrer do exercício? E isso, a gente fez isso, e é normal fazer isso. Quando a Câmara aprovou o orçamento de 2020 para 2024, ele também aprovou que o Poder Público poderia remanejar por decreto o limite. Nós, nesses casos aí, conforme havia necessidade, nós tiramos de algumas fichas que havia sobra e repassamos para o serviço. E foi esse remanejamento de uma ficha para o serviço é que foi o suficiente para absorver essa questão do Corém, essa questão do 5º médico. Isso foi feito todo por decreto. Decreto do Executivo. Nós fizemos a solicitação. Isso tem a ver com as discussões que a gente fazia todo mês, para ali, para lá. Nós temos essa necessidade. Ô, Nath, faz um favor, anota para a gente pedir cópia de todos esses decretos de remanejamento de verba dentro da UPA. Pela ordem. Com a palavra.
Conselho, enquanto conselheiros aqui, a gente foi pego de surpresa também com tudo isso, com essa questão. Tem alguns questionamentos. Umas coisas ficaram claras, pelo que eu entendi, esses quase, vamos falar assim, 700 mil pelo valor global que é aproximado. Esse valor não vai ser do caixa da fundação, vai ser via repasse da prefeitura. Isso, nesse caso, é o menos pior, claro, nesse ponto. Só que o vereador tem um ponto aí, porque é o seguinte, poderia, e se a prefeitura não tem dinheiro, se a Secretaria de Saúde não tem dinheiro, então onde que viria isso daí? Na própria fundação. A própria fundação, que é o dinheiro dos alunos, é que eu sou representante dos alunos, é toda essa história. Só que o ponto principal, eu penso disso tudo, a gente tem um impacto orçamentário de quase 700 mil reais. Isso é fato, ninguém está discordando. E não houve um estudo de impacto orçamentário. É algo exigido pela lei. É algo exigido pela... vai ter esse aumento de repasse, vou fazer esse impacto. E não é de boca, gente. Pelo amor de Deus, se faz reunião de boca, assim, faz uma ata, faz alguma coisa, formaliza, testemunha, sei lá. Informa o conselho. Forma o conselho, sabe? A gente não está sabendo de nada. Que é isso, cara? Sabe? Aí a gente também é pego no diretor viajando. Desculpa falar aqui. Mas tudo bem, tem um compromisso, já paga. Mas, olha a urgência disso, gente. É uma reunião, olha, o diretor executivo da fundação tinha que estar aqui. Desculpa a franqueza, tá? Não tô falando que ele cometeu ilegalidade, mas acho que tinha que estar aqui nesse ponto para estar prestando esclarecimentos também. Mais que o Nivaldo seja altamente competente, o Roque. Ele é o diretor, ele que manejou tudo isso. E é um professor da área do direito administrativo também. Eu acho que entende esse ponto, que todo ponto que a gente vai fazer, toda a despesa que a gente vai fazer, vai ter um aumento na despesa, a gente tem que ter um estudo de impacto orçamentário. A própria lei de responsabilidade fiscal determina isso. Cobra isso, sabe? Tem que comunicar o conselho dessas coisas, eu acho que também, essas coisas grandes. Sabe, a gente do conselho, Gustavo, Arthur testemunha também aqui, quando foi a nossa última reunião, julho, agosto, sabe, para votar o orçamento, a gente parece que não é consultado para nada, só quando estoura a bomba é que consultam a gente. Então, gente, assim, por parte da fundação, prefeitura eu não posso falar porque eu sou o conselheiro lá da FEMA, mas assim, quanto à FEMA, a direção, presidência, vamos fazer um estudo de impacto orçamentário de tudo que fizer, vai ter um aumento de despesa, faz, sabe? Gente, é inadmissível isso. O diretor executivo, com todo respeito, foi meu professor, aliás, de orçamentário, não pode fazer isso. Não pode fazer isso de basicamente não fazer esse estudo, de não ter um valor. A gente teve uma sorte, vou colocar entre aspas aqui, para a fundação, estou olhando do ponto de vista da fundação, em que esses quase 700 mil reais não vão vir do caixa da fundação, mas poderiam ter vindo do caixa da fundação. E aí seria um problema muito mais grave para a FEMA. Então, assim, o problema não é o projeto em si, tecnicamente. Não, beleza, repassou aqui, já apresentou o projeto. Claro, em regime de urgência, eu acho que para correr um pouco mais rápido, mas ter feito isso antes. Essas reuniões, então, enquanto conselheiro aqui, minhas recomendações, fazer esse estudo de impacto orçamentário para tudo que for fazer, for ter aumento de despesa, a gente não faz, é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal, a gente não pode fazer essas coisas. E essas reuniões que forem feitas, faz ata, comunica ao conselho, seja dê ciência por e-mail, depois, fizemos a tal reunião, foi discutido isso. Não precisa convocar o conselho, mas manda por e-mail, para os conselheiros pelo menos terem ciência do que está acontecendo, sabe? Para estar, às vezes, prevendo um impacto orçamentário também, porque, gente, não pode acontecer isso. Não pode, isso é um amadorismo por parte da gestão da FEMA ter feito isso daí, tá? Desculpa até a franqueza desse ponto, mas é essa sensação enquanto conselheiro que a gente tem nessa situação. Perfeito. Eu vou passar para o Gustavo, depois eu passo para você. Com a palavra. Eu tenho duas perguntas também, vou tentar contextualizar. A primeira pergunta é esse trâmite, essas conversas e tudo mais, por mais que não tenha sido feita uma formalização, e pelo que eu entendi da palavra do secretário, aliás, pela explicação que o Nivaldo deu, eu entendi que, ok, tirou de um lugar, colocou em outro, mas não impactou exatamente no orçamento ali previsto para o plano de trabalho. A pergunta que eu tenho é a seguinte: isso já aconteceu em outras oportunidades? Porque eu não me lembro. Eu estou há algum tempo no conselho, creio que 5 anos, eu não me lembro de ter acontecido. A segunda pergunta é a seguinte: me parece que essa convocação de hoje é porque o vereador
os vereadores, na verdade, o vereador Cirque tem sido pressionado pela população, especialmente pelos servidores da UPA, porque esses servidores não receberam alguma verba. Em que essa verba, esses 700 mil, impacta no não recebimento? A gente deixou o município deixou de pagar, olha, a FEMA, não sei se o contrato é com a FEMA, deixou de pagar alguém porque não chegou os 700 mil? Porque a impressão que eu tenho, vereador, é de que isso é político. Faço na última hora, estou saindo do meu mandato, deixo para os vereadores aprovarem em regime de urgência, ainda que seja na última reunião. É a impressão que eu tenho. Então, a pergunta que eu tenho é a seguinte: isso já aconteceu em outras oportunidades? Se sim, quais? E se isso impacta diretamente no não recebimento? Pelo que eu entendi, o Roque fez uma pergunta, você disse que chegaria num ponto específico. E é isso? Alguém vai deixar de receber se a gente não aprovar isso, se a Câmara não aprovar isso em regime de urgência? Pela ordem. Com a palavra. Eu só quero dizer que questão política você pode descartar que não é. Tanto que a Secretaria, ao finalizar o valor acordado, ela prontamente suplementou o seu orçamento, ela aditou, mandou para as partes envolvidas assinar, empenhou e já repassou o dinheiro. Então não é uma questão política. Houve uma reunião em que decidiu-se mandar o projeto da FEMA para a Câmara, certo? Então não é uma questão política de segurar dinheiro, não pagar, de ficar atrasado, não é nada disso, não é isso. Poderia ser, mandou, a Câmara não aprovou, não pago, joga, não é isso, porque para nós, prefeitura, secretaria, a situação está tramitada, já está equalizada, já Mas, não Almir, está a pergunta dele é muito pertinente. Entendeu? Se a gente não votar segunda-feira esse projeto, Olha, vai atrasar a folha de pagamento dos funcionários da tem FEMA? duas situações, PJ? pela ordem, tá? Objetivamente. De uma forma ou de outra, será publicado um decreto, se a Câmara não aprovar, suplementando essa dotação no orçamento da FEMA. Dentro do percentual que a Prefeitura tem de publicação do decreto, caso haja recusa, eu não entendo o porquê da recusa. Por que já não fizeram esse decreto, Almir? Se vocês têm... Opção... Olha, Do prefeito? Não, o prefeito não participou da reunião. Não, mas ele pode editar no decreto. Por que essa abertura de crédito não foi feito o decreto para dar mais celeridade? Nós estávamos numa reunião, eu pedi, estava o senhor Percy, o senhor Felipe, falei, por parte da secretaria, dentro do meu percentual de remanejamento, eu prefiro, para não haver uma discussão maior, que seja a partir de um decreto. Certo? Eu trabalhei desta forma. Tá o decreto, tudo bem. Na mesa, o Hilário, presente naquela reunião, Nivaldo e Roque, não, o da FEMA pode encaminhar para a Câmara. Eu tenho bom acesso, eu tenho uma boa convivência, conheço o pessoal do Xers, conheço o X, vou conversar com eles, tranquilo. Optou-se, então, Optou, então, por se mandar o projeto de abertura de dotação da FEMA na atividade UPA por projeto de lei. Tá? Eu teria, se você não sei o percentual, como é que está, não é minha parte da contabilidade. Eu poderia ter matado isso, já tinha feito o decreto, já tinha aberto dotação, já estava empenhando, estava tudo certinho. O Hilário optou por encaminhar o projeto para a Câmara. Só isso. E vocês da FEMA sabem explicar por que isso? Porque assim, o decreto seria muito mais rápido. Seria muito mais ágil, principalmente porque o próprio Hilário admite que a gente está em vias de esgotar o prazo e começar a atrasar esses pagamentos. Então eu queria entender, por que fazer um projeto de lei e enviar para a Câmara, sendo que a gente poderia fazer isso via decreto de uma maneira muito mais célere e gerar muito menos prejuízos? Pela ordem, presidente. Com a palavra. Primeiro, deixa eu fazer alguns esclarecimentos. Esse R$671 mil, nós não estamos pedindo, nós não fomos pedir para o Poder Executivo. Isso está em convênio e está no plano de trabalho, que uma vez eles não cumprindo, eles têm a obrigação de repassar esse valor para a gente. Então, deixar isso bem claro, nós não fomos lá pedir, não. Eu quero que vocês cumpram o que está no plano e o que está no convênio. Essa foi a discussão. Nós não acrescentamos nem um centavo a mais daquilo que era a obrigação do Poder Executivo cumprir para a execução desse convênio. Esse é um primeiro ponto. Tá?
Eu me perdi, desculpa. Você fez Eu- 3 eu questionamentos. fiz a pergunta se isso já aconteceu em outras oportunidades. Isso, com relação a essa questão. Todos os anos acontece isso, com exceção do ano passado, que houve uma devolução de recursos. Pelo menos no período que eu estive na Secretaria da Saúde como secretário adjunto, todos os anos, chegou novembro, dezembro, teve que ter sim um aporte, não necessariamente aporte, é exatamente como está aqui. Houve um acúmulo no decorrer do ano de horas médicas e de enfermagem e auxiliar de enfermagem não cumprida pelo Poder Executivo, que nós reivindicamos esse valor. No caso, a FEMA, né, porque naquele momento eu estava na Secretaria de Saúde. Só Então, para todos os complementar, anos Rocha, isso que o aconteceu. nosso ponto, Gustavo, não é em relação a ver essa adequação. Essas adequações acontecem na gestão pública, é normal o final do ano para fechar o exercício ter que fazer abertura de crédito. O que a gente questiona é o momento e a urgência que isso está sendo feito de sopetão, porque é isso que espanta a gente. Pode continuar, Rocha. Aí a pergunta é normalmente nesse período do ano mesmo? Pelo menos no período que eu estive na Secretaria da Saúde, sempre foi de novembro em diante. Porque é justamente quando se tem uma dimensão de dotação orçamentária e financeiro Do ano. para poder fazer esses ajustes. Mas a gente nunca votou com Perfeito. urgência desse jeito, Ó, não. Então, pelo que eu entendi, poderia ter sido resolvido por decreto, preferiu-se a via legislativa. E poderia ter procurado o projeto um mês antes. Ok, não, isso aí pra mim é passivo. Tá. A pergunta é, então, ok, eu sugiro, né, uma sugestão, obviamente, como cidadão assisense, que a Câmara realmente aprove o regime de urgência e entenda a preocupação do vereador. A pergunta que eu faço é a seguinte: se não for aprovado o regime de urgência, alguém ficará sem receber? Algum profissional? Já estão em vias de não receber, né? Eu aproveito para perguntar para os enfermeiros, já entrando na questão que eu gostaria que eu pontuei que ia entrar aquela hora. A gente tem os contratos publicados de como a prestação de serviço PJ de enfermagem é feita. Se eu tiver errado, vocês podem interromper e me corrigir. Até o dia 25, normalmente, é feito o levantamento de horas. Esse levantamento de horas é computado dentro da UPA e enviado para o departamento financeiro da FEMA para fazer esse levantamento. E isso foi feito dessa maneira esse mês, correto? Os profissionais da UPA, já da enfermagem, esses que estão em vias aí de vencer, eles já receberam referente ao mês de novembro? Posso responder pela Pode. ordem? O que aconteceu no decorrer de todo o tempo? A gente não fica, nós, FEMA, não fica segurando recurso, tá? Seja tendo dotação, tendo recurso financeiro, a gente não fica segurando. Uma vez fechado toda a parte burocrática e liberado, já faz o pagamento no mês subsequente. O que diz... Só para eu entender o processo. É feito esse processo de levantamento da horas, passam para a coordenação da enfermagem manda para a FEMA, gera o empenho, gera a nota, é feito a liquidação, correto? Isso. Então, o prestador de serviço ele só consegue gerar a nota a partir do empenho, correto? Perfeito. E essas despesas foram empenhadas quando? De quando? As referente ao mês de novembro, que já venceu. A do mês de novembro. Então, complementando o que diz o contrato. O contrato é claro. A gente tem até 10 dias úteis do mês subsequente para fazer o pagamento. Após a nota fiscal. Não, 10 dias úteis do mês subsequente. Ou 10 dias que tem alguns Eu estou convênios. com o contrato aqui, ó, Sim, que ele tem- fala 10 dias corridos contados da emissão da nota fiscal. Então, o que acontece? Só que eles não conseguem emitir a nota fiscal enquanto eles não emitiram o empenho. Por isso Perfeito. minha pergunta. Deixa eu Quando esclarecer. foram emitidos esses empenhos? Pela ordem. Então, existe 2 chamamentos em vigência. Alguns chamamentos em vigências diz até 10 dias úteis do mês subsequente e outros dizem que é 10 dias corridos após a emissão da nota fiscal. Obviamente, sem nota de empenho não tem nota fiscal. No entanto, o que é estabelecido dentro do que está pactuado é normalmente o pagamento ocorre entre o dia 15 e dia 20. Sempre foi dessa forma. Os meses que os pagamentos foram efetuados anteriormente foi porque já estava com tudo em ordem. Mas tá? quando esses empenhos são feitos normalmente? Assim, normalmente no Entrega começo... no dia 25, a quantidade de horas. A partir dali envia para o departamento Normalmente financeiro da fecha dia FEMA. 25. No começo cada do mês. mês. Fecha dia Ah, Natália. 25. Aí todos eles enviam. Isso a partir do dia 27, 28 já está tudo computado, tudo entregue à FEMA. Lá E a pelo partir dia daí, 28. Nivaldo,
A FEMA Normal. recebe isso. Quanto tempo para emitir o empenho? Se eu não tiver problema nenhum de dotação orçamentária, isso é na sequência. Aham. Desde que eu não tenha problema. Que assim, hoje, por exemplo, chegamos em consideração de que o material de consumo eu posso aportar algum recurso de lá. Eu posso fazer, que é o que a gente fez e vai chegar para vocês aí, porque eu também já solicitei aqui para que mande o relatório onde demonstra essas alterações orçamentárias que a gente fez via decreto. Se eu tiver dotação orçamentária, isso é feito imediatamente. A instituição não segura empenho de ninguém. O que às vezes ocorre, e que é o que vai acontecer agora este mês, eu preciso destes 671 mil para que eu possa empenhar o mês de novembro e pagá-los. Quando é que isso vai acontecer? Passando na Câmara ou não passando na Câmara, porque se não passar na Câmara você tem informação. Não, isso não é nem discussão, vai passar na Câmara. Isso eu asseguro. Mas então, assim, se não passar na Câmara, tem a informação do Almir que faz via decreto, imaginando a hipótese de que passa na Câmara, eu estou imaginando que quarta-feira é uma hipótese de que, porque também tem a questão burocrática da própria Câmara e depois tem da própria Prefeitura. Estou imaginando que quarta-feira à tarde ou na quinta-feira de manhã, nós vamos ter a lei, por exemplo, que autoriza nós pegarmos esse recurso, botar dentro do orçamento da FEMA e empenhar. Eu estou lá, no meu sistema está lá, os pedidos de empenho estão todos lá. Por que eu não autorizei? Porque eu não tenho dotação orçamentária para autorizá-los. A partir do momento que isso passar na Câmara e fazer todo esse trâmite, nós vamos empenhar. No dia 20, a Prefeitura repassa 864 mil de 1.164.000, que os 300 eles já passaram. Porque os 300, a origem dos 300 mil é de transferência. E da transferência, como é do governo federal, eles vêm em datas diferentes. Da Prefeitura até o dia 20, 864 mil. Do governo federal, normalmente é entre o dia 8 e dia 9, vem os 300 mil do governo federal, somando 1.164.000. Uma vez que a Prefeitura faça isso no dia 20, e eu consiga empenhar essas pessoas no dia 18, entre o dia 18 e dia 19, está garantido o pagamento de todo mundo a partir do dia 20. Por quê? Porque tem dotação de empenho, assinatura de empenho, envio desse empenho para os fornecedores, que é a partir daí que ele vai conseguir emitir a nota. Chegou a nota, liquidamos e já pagamos. Nesse processo, então, 25, a quantidade de horas, o relatório, normalmente os funcionários conseguem a liquidação dessas notas fiscais quando? É no começo do mês, porque ele diz que empenha rápido. Então chegou dia 25 é enviado até o... Quando tem a dotação, que são os meses anteriores, chega o pedido de nota no e-mail dos fornecedores por volta do dia 5, dia 10, mais ou menos. E aí depois que vocês emitem a nota é rapidinho também. Aí depois que emite a nota é na segunda ou quarta-feira subsequente. Se isso acontecer na sexta, por exemplo, essa nota é liquidada na segunda. Se acontecer na terça... Então normalmente até o dia 10 ali vocês já receberam. Dia 15. 10, 15, depende. Depende do dia que você emite a nota, porque tem as programações de pagamento da FEMA. Sim. Mas em torno do, assim, até o dia 15 mais ou menos. Então fica claro aí a preocupação que a gente está vendo de algumas pessoas jurídicas da FEMA, que a FEMA opta por fazer uma contratação via PJ que não garante nenhum direito trabalhista, que não garante férias remuneradas, 13º e todas as outras prerrogativas que um funcionário concursado teria. Essas pessoas já trabalham em uma situação em que chega o final do ano, elas precisam desse dinheiro para poder cuidar da sua vida, pagar suas contas, honrar seus compromissos. E aí, a partir do momento em que a FEMA opta por não fazer o planejamento adequado e deixa isso para o final do ano, e a partir do momento em que normalmente esses empenhos são feitos a partir do dia 25, antes do dia 30, e hoje é dia 12 e a gente ainda não teve os empenhos, a gente vê porque esses funcionários estão preocupados. E estão com razão, porque estão trabalhando numa unidade de pronto atendimento que é desgastante, é difícil trabalhar na UPA. É difícil a gente ver lá as pessoas esperando, a insatisfação muitas vezes injusta com os funcionários. A gente vê que são profissionais que estão dando sangue ali pela nossa população para prestar um serviço de qualidade e que aí, por causa de uma falta de planejamento, de execução orçamentária, eles não sabem quando vai sair o empenho deles, que vai depender da Câmara, aí o funcionário liga lá na FEMA, não, é que depende da aprovação na Câmara. Então imagina a preocupação desse cara. O cara que tem que colocar o pão na mesa da casa dele, que está trabalhando que nem um louco, que já fechou as horas no dia 25, hoje é dia 12, e ele ainda depende, para o salário dele cair, que os vereadores votem um projeto na data que a FEMA quer.
Então, assim, a fala do diretor executivo na nota de que não sabe o que está acontecendo, que isso é um boato, é completamente enviesada. Porque existe sim uma insegurança por parte dos prestadores se o projeto vai ou não ser aprovado na Câmara, se vai ou não emitir o empenho, por que o empenho não foi emitido. As pessoas têm data para pagar, o cartão de crédito não atura desaforo. A gente sabe como que é. As pessoas contam com receber o dinheiro numa data. E aí, porque vocês sentam numa mesa e acertam tudo de boca, acaba com a previsibilidade de todo mundo. Então a gente precisa ter clareza sobre isso, porque na nota que o Hilário fez, parece que é tudo mentira minha. Que as minhas informações de bastidor não estão certas, e a informação é essa. As horas são contabilizadas dia 25, o empenho sempre saiu até o dia 30, hoje é dia 12, o empenho não saiu. Aí ele vem falar, não, a gente tem 10 dias depois da emissão da nota. Como que os funcionários vão emitir a nota sem o empenho? Então a gente tem que ter clareza sobre isso para que isso não volte a acontecer. Porque quem está com dor de cabeça não é o secretário, não é o diretor executivo da FEMA, que está com os salários em dia. Eu recebi, você recebeu, todo mundo recebeu. Agora os prestadores de pessoa jurídica que estão lá em uma condição muitas vezes precarizada de trabalho, sem direito trabalhista, como a lei determina, estão aí com a imprevisibilidade, não sabe quando vai sair o empenho, liga na FEMA, não, depende da Câmara aprovar o projeto, vai depender da votação do vereador X, do vereador Y. Olha a insegurança que a gente traz para prestadores de serviço que estão prestando um trabalho sério, comprometido, fazendo de tudo para prestar um serviço de qualidade na única porta de entrada de urgência e emergência do nosso município. Então, Pela ordem. com a palavra, depois eu passo para você. Eu não posso, como falei, não posso comentar da prefeitura, porque eu não represento, mas assim, por parte da fundação da FEMA, é uma falta de planejamento absurdo mesmo, gente, é quase amadorismo. O planejamento lá é o primeiro passo do ciclo orçamentário que a gente vai fazer, e não pode contar com isso, contar com o outro, contar com a aprovação da Câmara para a última semana. Não se faz isso, desculpa, não. Mesmo que se fosse no conselho, tá? Mesmo que fosse no conselho. Vamos imaginar que fosse uma aprovação lá no conselho, precisaria dos conselheiros aprovarem para os funcionários estarem recebendo. E manda na última semana. Eu estaria falando a mesma coisa para o presidente lá, para o diretor. Fala, não pode, não se faz isso. Mandar na última semana em regime de urgência, sabe? Você não pode talvez ter feito via decreto, ou ter mandado antes, mandado 1, 2 meses antes. Então não se faz isso. Pelo amor de Deus, tá? Não vamos repetir essa situação. Eu daqui a pouco estou saindo do conselho, mas assim, eu não quero que essa situação se repita. Não pode, gente. Isso é muito amadorismo, sabe? Ainda mais eu estou falando, desculpa, o diretor não está aqui, executivo, mas ele é alguém da área, sabe? Ele é alguém que não é alguém de um biólogo, sei lá, um físico que não sabe, ele é alguém dessa área que trabalha com isso, conhece essa parte, então não pode cometer um erro desse. O segundo ponto, acho que o vereador trouxe aqui, é a questão da pejotização, da precarização. Nós tentamos fazer essa discussão lá no Conselho no começo do ano, fomos um pouco interditados no debate, mas o Conselho está atento a isso. Eu falei numa última reunião também sobre esse problema. Convênio não é bom, gente. Convênio é assim, convênio é tecnicamente, mas na parte ao contrato. Fizemos agora um termo de reajustamento, um aditamento, melhorou um pouquinho assim, mas ainda assim muito ruim. E na reunião lá de, última reunião, foi agosto, não sabe? Acho que foi agosto, julho, agosto, faz tanto tempo que a gente nem lembra, mas foi agosto, né? Falamos assim, estava na época ali para entrar a eleição, com a nova gestão agora que entrasse, enfim, que precisaria ser repactuado um novo convênio, um novo contrato, ser feita uma nova discussão, isso precisa ser feito, tá? Não dá pra gente ficar tocando desse jeito, com esses monte de PJ, assim, com essa incerteza, sabe? Gerando para todo mundo essa incerteza. A gente precisa de uma certa previsibilidade, uma certa segurança jurídica, e não da forma que está hoje, tá? Esse convênio precisa ser rediscutido de cabo a rabo. Então, gente, tentar para esses pontos, tá? Para não se repita mais essa situação. Perfeita a sua fala. E para deixar claro que esse projeto vai ser aprovado na segunda-feira, a gente vai dar essa segurança para os funcionários, mas os apontamentos que estão sendo feitos aqui é para o futuro. Provavelmente esse convênio vai continuar no ano que vem, vai depender da nova gestão, mas tudo indica que sim. Então a gente não pode permitir isso acontecendo, porque a corda sempre estoura para o lado mais fraco. E como eu disse, eu recebi dia 1º, você recebeu, o Nivaldo recebeu, o Roque recebeu, todo mundo recebeu bonitinho. Os os funcionários contratados, concursados da FEMA receberam já certinho, enquanto os PJ não. Então a gente tem que ter clareza sobre isso.
Aí sua palavra. Primeiro eu vou te agradecer por ter deixado ele falar primeiro, porque senão já ia ter voado no teu pescoço de novo. Quando ele falou, deu tempo de eu me acalmar e coisa. Mas eu queria dizer assim, você falou para mim, calma, vamos baixar. Quando você diz a sua palavra, o secretário está tranquilo com a cabeça, olha, Xuxa, eu tenho 60 anos de idade, as pessoas que me conhecem, eu tenho uma história, tá? Eu tenho respeito muito o serviço, gosto pra caramba de ser, apesar das nossas discussões, gosto mesmo, acho que você é um cara atuante, tudo. Mas eu não estou com a cabeça tranquila, eu tenho uma responsabilidade, eu assumo a minha responsabilidade, então eu não estou tranquilo, quando você fala, já recebeu, está tranquilo, não sei. Não é isso, Xerxes. Então, peço desculpa, só para complementar a minha fala e me explicar, tá, porque eu entendo sua pontuação. Nós estamos tranquilos em relação às nossas contas. Não, conta é o meu dinheiro eu recebi, eu tenho como honrar meus compromissos, e o que eu quero dizer, não estão tranquilos os prestadores de serviços que estão esperando a FEMA possibilitar o empenho, entendeu? Eu queria dizer que o secretário nunca deixou de saber das suas responsabilidades e de trabalhar arduamente até o último dia do ano, tá? Então, tem uma história, não vai ser agora que eu vou jogar ela no lixo. Sou uma pessoa honesta, tá? Coerente. Então, por favor, eu só peço essa situação. Não diga que o secretário estava com a cabeça tranquila, não. Tá, quanto a isso, as minhas contas pessoais, eu posso te garantir. Nosso salário caiu no dia. Caiu no dia, concordo com você. Minhas contas estão em dia, meus fornecedores, meus devedores estão em dia, que eu prezo muito em manter essa situação, mas eu também não é por causa disso que eu não fiquei tranquilo, que eu não deixei de discutir, se sentou. Então, todo mundo tem uma parte nisso, tem uma responsabilidade nisso. Eu quero dizer que a secretaria cumpriu com o seu papel e ponto, não está sossegado com a cabeça fria, não, tranquilo. Então, não, pelo menos Deus, fechar esse ano não está fácil, mas é outro 500, não é a pauta da discussão. Tá. Estamos caminhando. Pode falar, Gustavo. Então, pelo que eu entendi, a secretaria já até repassou o dinheiro para o FEMA ou não? Sim. Só falta a dotação orçamentária para distribuir. Para poder empenhar. Só para finalizar, então, eu queria entender, o dinheiro que vai vir é proveniente de qual fonte, Almir? O dinheiro que vocês já transferiram para a FEMA? O dinheiro é do Fundo Municipal de Saúde, tá? Que é composto por dinheiro próprio, fonte 1, dinheiro federal, fonte 5, e dinheiro do estadual. E esse dinheiro ele veio acima do que estava previsto? Normalmente você faz, quando você manda o projeto para a Câmara, uma previsão orçamentária, tanto de receita que gera de despesa, que dá 0 a 0, com o que a prefeitura mais repassa. Essa previsão ela pode dar superior ou ela pode dar inferior. Se der inferior, faz o contingenciamento. Se der superior, você vê as fichas necessárias e com esse recurso a mais que veio, você diz quais fichas, através de decreto ou através de projeto de lei, você faz. Nós encaminhamos todo o recurso novo que chegou, que não estava na previsão, para o Conselho e para a Câmara. Aqueles que estão no orçamento, que é o MAC, Vigilância, Atenção Básica, Farmácia, que veio a mais, nós suplementamos por decreto. Então, esse recurso, ele veio, graças a Deus, a um valor superior do que foi planejado lá em agosto do ano passado, quando foi encaminhada a proposta orçamentária para a Câmara. Perfeito. E para finalizar, então, nos termos do orçamento, existia a expectativa de arrecadação e os termos do repasse de R$ 14.219.100. Com os R$ 671.916, a gente vai fechar com a UPA custando R$ 14.891.016. Confere? Confere. 0 a 0? Porque tem os 3.600.000, né, que é o federal, que são 300 mil por mês, os 864, que somando os dois dá os 14. E aí, agora com mais esses 600 e pouquinho, vai fechar quase em 15 milhões o orçamento da FEMA este ano. Tá? Perfeito. E diante desses redimensionamentos que a gente está vendo, diante da necessidade desses 671 mil a mais, como é que fica o orçamento do ano que vem? O que vocês previram, diante do que foi executado ao longo desse ano, após a aprovação da lei orçamentária anual, os recursos que estão previstos na lei orçamentária serão suficientes para ocorrer integralmente as despesas da UPA no ano que vem? Bem, pela ordem. Pode falar. É uma pergunta complexa. Eu ia falar. Vai depender do que a nova gestora quer da UPA. Existe um plano que define o que a FEMA tem que oferecer para a população.
X hora médica, X de enfermagem. Qual que é a prioridade de nova gestão? Eu quero melhorar, eu quero diminuir, eu quero acrescentar mais serviço, quero diminuir. Em cima da pretensão da nova gestão, é o que vai ser realizado o plano. O compromisso que nós temos, nós, FEMA, é que uma vez definido isso, estabelecido o plano, nós temos o compromisso de cumprir o plano. Esse é o nosso compromisso. Agora, se o orçamento previsto aumentou, salvo engano, 400 e poucos mil só, né? Se será o suficiente, vai depender do que o Poder Executivo, a partir de 1º de janeiro, quer da FEMA. Só para complementar a pergunta dele, que eu quero entender. Quando vocês vão sentar com o Poder Executivo para discutir esse plano de trabalho? Assim que ela assumir a Prefeitura. E pela ordem, a proposta encaminhada, aprovada pela Câmara para 2025, ela tem uma situação interessante, porque o governo federal, desde a implantação da UPA, que é a rede de urgência e emergência, que é formada por mais 2 entes, que é a sala de estabilização, que o governo nunca financiou, e o SAMU, ela mantém os 300 mil mensal de repasse federal sem mexer. Então, a proposta que veio para a Câmara mantém lá os 300, não há correção, continua os 3 milhões e 600, e houve uma correção, se eu estou bem lembrado, de 5%, é isso, né, Nivaldo? 5%. Sobre o valor do Tesouro. Então, os 864 mil terá. Este ano que correu, de 24, o governo federal, antes da situação do fim do ano, do contingenciamento orçamentário que está sendo feito, porque agora vão cortar várias situações, o federal, ele tinha proposto um aumento no repasse dos 300 mil. Também não era muita coisa, mas tinha proposto um aumento, tá? E a gente, com o porte, porque a UPA tem porte 1, porte 2, porte 3 e tal. Nossa UPA, com o número de profissionais e tudo mais, ela já comportaria mudar de classe. O pedido foi feito, foi aprovado em CIR, foi aprovado na bipartite em São Paulo e está lá no Ministério Federal. Então, se houver a aprovação, pode ser que o município comece a receber um pouco mais que os 300 mil. Aí terá que suplementar e casar. Mas, fora isso, o que está previsto é os 5% sobre os 864 mil para o exercício 2025. Tem uma pergunta, eu sei que é um assunto interno da FEMA, mas aproveitando a publicidade que a TV Câmara dá, o valor que a FEMA recebe, seja a título de repasse do Tesouro Municipal ou convênio do governo federal, ele é empatado 0 a 0? Tudo que entra, sai? O que a FEMA ganha com esse convênio? Qual que é o benefício da FEMA em manter a UPA? Pela ordem. Vou responder por mim. Não sei se necessariamente a direção executiva pensa exatamente da mesma forma. Mas, assim, se a gente olhar, por exemplo, o que tem da FEMA dentro do UPA, é os nossos cursos da área de saúde. É o que a gente tem lá hoje. Fora isso, o fato da gente ter essa possibilidade de ter esse campo lá, onde a gente possa colocar lá os nossos alunos, ter lá os estagiários, os professores desenvolver um trabalho lá. Fora isso, a FEMA não tem nenhuma remuneração, eu não sei se é exatamente nesse sentido que você está perguntando, a FEMA não tem nenhuma remuneração por fazer esse trabalho. E despesa? A FEMA tem alguma despesa além? A despesa que a FEMA tem é os funcionários, que são funcionários da FEMA, que ela deixa à disposição para fazer os trabalhos burocráticos, vamos dizer assim, processo licitatório, folha de pagamento. Assim, vamos lá, não fosse esse último aditivo, a FEMA ficaria com todo o passivo trabalhista, né? Tudo que acontece na FEMA. A gente sabe que tem uma pejotização lá, que o vereador está dizendo aí enfim, por motivos ideológicos é até questionável e tudo mais. Enfim, se um PJ eventualmente entra na justiça contra a FEMA e se na cabeça do juiz ele entende que realmente a FEMA tem, né, ali um vínculo trabalhista com aquele PJ, o passivo trabalhista até antes desse convênio, porque foi reservada uma margenzinha, se eu não estou enganado, né, Conrado? Foi reservada uma margem para compor um fundo para suportar a eventual despesa judicial. Não fosse isso, a FEMA só ficaria com a responsabilidade, tanto pela administração, quanto pelo pagamento do passivo judicial. Sem contar a responsabilidade civil. Responsabilidade civil de eventual... Como é que é a expressão? Dano colateral, material decorrente de atividade médica, de acordo com o que o doutor... Só para complementar a informação, Roberto disse. Hoje já existem algumas judicializações que somam alguns milhões de reais. E aí eu acho que cabe vocês responder se isso foi repactuado no convênio em relação
a responsabilização. Tá. Mas eu quero até expor a minha opinião, né, enquanto conselheiro e enquanto cidadão assistência. Eu concordo com o convênio, porque eu acho que se a FEMA tem um curso de medicina, se a FEMA pode oferecer para a população assistência, até da região, mais qualidade, né, qualidade médica mesmo, eu concordo, ainda que a gente empate. Só que eu quero fazer essa reflexão. Não fosse esse último aditivo, que o Conrado disse que melhorou um pouco, mas ainda não é de todo, não é excelente. Não fosse esse aditivo, a FEMA só suportaria o custo? Só o passivo? Então, assim, eu acho que se a gente quer oferecer um bom serviço à população, a FEMA tem que ter uma dotação maior, né? A FEMA tem que receber um pouco mais. Porque depois a gente acaba caindo nesse problema e não tem de onde tirar. No ano que vem, a gente vai tirar, se acontecer esse mesmo problema desse ano, olha, tivemos mais gasto do que nós previmos. A gente vai tirar daquele fundo que a gente montou lá para suporte de despesas extraordinárias? Pelões, presidente. Eu acho que é uma discussão complexa, mas necessária. Deve participar todos os envolvidos. Tá? Eu penso que não se fala hoje em política pública de saúde sem envolver FEMA, independente de gestão, independente de qualquer coisa. Pelos cursos, pelos trabalhos que ela desenvolve. A FEMA tem um papel social muito importante na nossa cidade, na nossa região. E a FEMA também não é uma instituição que visa lucro. É claro que ela tem que ter solidez econômica, isso é inquestionável, imprescindível, etc. Mas eu acho que a gestão precisa, e isso é o que ela faz, é saber o que ela quer, no sentido de ter participação, qual é o destino que se quer para a instituição FEMA. Participação social, quer ter uma finalidade social, além da capacitação acadêmica, pedagógica, etc. E, dentro desse objetivo, estabelecer quais são as suas diretrizes. Agora, eu acho que é importantíssimo discutir qual é o papel da FEMA, qual é o custo que se tem e qual que é o objetivo principal. Eu acho que esse talvez seja o cerne, o início para dar o norte, o que se quer para a instituição. Seja como gestora, ou seja como tendo a sua participação social a nível da cidade regional e também como gestora de outras instituições. Eu acho que precisa ter essa clareza. Eu concordo com você, Roque, e eu inclusive acho, enquanto conselheiro, começarei a pautar mais questões sociais no conselho. Por exemplo, quero mais preto e pobre estudando medicina. É uma pauta pessoal, certo? Agora, toda a pauta social tem que ter responsabilidade. A impressão que eu tenho é que a pauta social da FEMA em administrar a UPA era irresponsável até pouco tempo atrás, porque a gente, se desse algum passivo trabalhista, a responsabilidade era toda da FEMA. E aí ficou aquela discussão enorme, foi um monte de gente lá no Conselho Curador, numa discussão que seria interessante, mas que, por motivos políticos, daí sim políticos, a candidata do prefeito foi lá e, enfim, usou a palavra, enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Eu só quero saber se a FEMA vai... bom, agora a gente tem um fundo. Se no ano que vem não vai acontecer isso de novo. Pela ordem, por exemplo. Pode falar, Bruno. Pela ordem. Na carta que o Laro colocou aí, que eu acho que você tem todo o direito de não lê-la, mas eu me permita dizer só uma frasezinha que está ali. Ele se coloca à disposição para levantar exatamente essas discussões. Que eu acho que assim, ela precisa acontecer de alguma forma. Ela precisa acontecer porque eu acho que o convênio, eu acho que também acho que ele pode ter o grau de importância para a FEMA, mas ele precisa ser discutido exatamente nessa questão das responsabilidades, principalmente nessa questão das responsabilidades aí. Eu acho que o papel da FEMA, eu acho que ele é claro, eu acho que ele pode contribuir muito, independente de administrar ou não administrar, eu acho que ela pode contribuir com relação a isso. Eu acho que precisa, sim, de fato, fazer essas discussões. Não é da nossa situação, mas a gente tem que descobrir o que a FEMA realmente quer. A composição de custo de um curso, que eu pelo menos trabalhei um tempo estudando, verificando, e eu vou entrar aqui na questão do curso de medicina, e quando você vai levantar nas outras cidades que eu tenho, uma das grandes dificuldades é ter o local para fazer com que os alunos atuem lá, façam que é a obrigatoriedade lá do curso. E esta
contrato, esse convênio, que ele vai, onde ele vai mandar, em Sorocaba, no Hospital X, ou Y, ou para Santa Casa, está lá incluso na parcela que o aluno paga. Tá? Então, quando vai se discutir a questão do papel da UPA na FEMA com relação aos alunos do curso de medicina, precisa analisar tudo isso e verificar isso. O que a FEMA quer? Ela quer esse local para estágio, ela quer esse local para prescritoria, ele quer ou não quer, ou ele vai buscar um outro, vai pagar fora. Porque não acredite, e eu estava vendo, uma das coisas mais caras para um curso de medicina é onde o aluno fará esse trabalho. Então, a UPA se transforma, nesse momento, num local necessário. Tá? Agora, a FEMA quer isto, a gestão quer. Então, se não quer, então é um papel de você discutir. E se isso vai causar danos colaterais, como vocês da FEMA que vão dizer, é importante ou não. Mas eu vou até comentar, porque eu tenho uma visão exatamente assim, olha, eu acho que não é interessante para a FEMA, mas eu fui convencido de que a UPA é importante para a FEMA. É muito importante. Mas... Só que é o seguinte, eu concordo, mas de forma irresponsável eu também não concordo. A pergunta é, tá, então a gente vai, esse assunto para mim está resolvido, me parece que foi até um mal entendido, e ok. Nada irresponsável é bom. Agora, para o ano que vem, eu acho que isso não é interessante de acontecer mais, entendeu? Por isso que a gente está propondo essa reunião. Ou a gente aumenta o repasse para que não aconteça isso, a gente não precisa vir aqui implorar para o Poder Legislativo aprovar um regime de urgência, ou a gente abandona a ideia de convênio com a UPA, entendeu? Então, eu acho que assim, beleza, para o ano que vem, a pergunta do vereador é pertinente, tá, como ficará o ano que vem? A previsão. Aí o Roque respondeu, depende da administração, da nova administração. Uma outra pergunta, não tem um período de transição, a gente já não pode começar essa tratativa? Nós estamos à disposição. Eu só preciso passar a palavra para o vereador, que ele pediu antes de você. Sim, só você. Fique claro uma coisa aos vereadores, a vocês, ninguém está aqui, e acho que o Chico também tem esse conhecimento, implorando pela aprovação. O Chico me falou, a Câmara vai manter seu papel de responsabilidade, a Câmara vai votar, e eu acho que o que o Xuxa faz, nada mais que na democracia, é permitido e deve ser feito mais vezes, esclarecimentos. Eu fiz secretário de Fazenda em Paraguaçu e todos os projetos eu me reunia com a Câmara Municipal de lá, a gente fazia os debates, as discussões. Então, eu acho que esse momento de mesa é muito interessante. Discute uma coisa ou outra, mas é um momento de dizer, estou convicto em votar. Favorável ou contrário, aí já é outros 500. Só para concordo plenamente com você, mas para deixar registrado. Ninguém tá Eu, enquanto presidente da comissão, não fui procurado em nenhum momento pela FEMA para falar sobre a urgência desse projeto, não fui procurado em nenhum momento pela Secretaria Municipal de Saúde. Quem me procurou foram os funcionários da UPA que estavam preocupados. Então, mas isso... Eu tenho que passar a palavra para o Gênova. Desculpa, Jânio. Pode falar. Obrigado, presidente. Dentro do contexto do que está sendo conversado, o que a gente está analisando aqui ficou que para a dúvida para mim. Né? O Conselho não tem uma interação com a FEMA, com a Prefeitura, mensalmente, semanalmente. Não existe uma interação para uma discussão desse É uma questão que a gente quer resolver. Porque, assim, o que eu vejo aqui é a falta de contexto de ideias entre o Conselho, entre FEMA, entre Prefeitura. O que a gente, como a gente administra uma empresa, eu tenho uma administração de uma empresa de saúde também, eu sei que assim, que eu tenho um conselho fiscal, quando eu converso com a diretoria, converso com o conselho fiscal, eu tenho toda essa interação. Eu estou vendo que aqui não tá acontecendo um contexto assim. Por mais que a FEMA apresente o posicionamento, que existe o dinheiro, que existe a possibilidade de pagamento, tudo, está faltando só, acho que um acerto de... Como eu posso colocar, como eu posso posicionar? É para poder ter a certeza que aquilo vai funcionar com aquela verba, com aquele dinheiro, com o apontamento que eles estão fazendo. A Prefeitura, por sua vez, também já dizendo que existe o recurso. Então, aqui só está faltando mais um acertinho, mais ou menos, isso aí, pelo que eu estou vendo na discussão geral. Estou vendo que os conselheiros falaram, eu não sei porque tal, mas o conselho, eu acho que deve também indagar quando tiver novidade. Eu acho que deve remeter a documentação para cima da FEMA pedindo esclarecimentos, que é o momento de pedir. A Prefeitura já tem que informar, já é normal da Prefeitura já informar sobre as fontes. Então, isso aí só vai fazer uma interação. É o que eu vejo como contexto que está faltando nesse meio. Eu quero responder. Uma palavra, eu não sabia se você se reunia ou não. Não, essa é uma pauta do Conselho. Nós gostaríamos de estar mais presentes na administração da FEMA.
Eu me lembro da primeira oportunidade que eu conversei com o vereador Sirkia, e ele tinha exatamente esse questionamento. Eu vim aqui na Câmara, não sei se você lembra, e eu disse que nós somos um conselho consultivo, de acordo com o nosso estatuto. Nós somos um conselho consultivo. Nós somos consultados, perguntados, nós aprovamos ou reprovamos alguma coisa. Nós não administramos. Então, assim, essa é uma questão administrativa. Quem administra a FEMA é que já tem ali as aprovações necessárias e ela maneja o recurso. Então, assim, nós, enquanto conselheiros, essa é uma discussão que tem sido feita por nós estamos solicitando tanto ao nosso presidente, que é o presidente da FEMA, o presidente do nosso conselho é o presidente da FEMA, que nomeia o diretor executivo. Nós estamos, a expressão é implorando, queremos participar da administração da FEMA. Temos lá conselheiros muito atuantes lá que politicamente já tem até uma certa experiência, Elinho, o professor Nilson, o professor Roberto de Mello, o Roberto de Mello, enfim, diversos. E nós gostaríamos de participar da administração da FEMA. E é por isso que a gente está aqui. Mas, na verdade, esse não é o nosso papel. O nosso papel é ser consultivo. Então, a gente está, de vez em quando, a gente fica perdido mesmo nas informações. Porque a gente não tem uma sala na FEMA para falar assim, não, chegou para a gente aprovar, despachar alguma coisa. Não tem. Tem simplesmente uma comunicação nas reuniões do Conselho Curador, que eu fiz questão aqui de deixar claro, propositalmente, que eu não me lembro qual foi a última. Porque a gente não tem muitas reuniões. Uma pergunta, Gustavo. Vocês ficaram sabendo dessa situação, desse projeto, toda essa situação de urgência, pela Câmara ou pela FEMA? Pela Câmara. Pela Câmara. Eu acho que isso é sintomático, né? Porque, como a gente viu, não é uma situação que... não é uma situação rotineira, é uma situação de urgência, em que a gente está, inclusive, aí com dificuldade de emitir empenho, faltando dotação. Então, assim... É um quanto tanto temerário a postura da FEMA e não comunicar aos conselheiros. Deixa eu retificar minha resposta, só para deixar claro, porque, né, enfim, nós fomos comunicados formalmente pela FEMA, sim, teve lá um ofício do INDOC, todos tiveram que assinar e tudo mais. Só que antes de chegar ao ofício, nós já tínhamos ciência dessa convocação. O vereador Fernando Sirkia me mandou pessoalmente por WhatsApp. Perfeito. Então foi uma comunicação feita pelo vereador. Quer falar? Pode falar, do que Então, agora, se houve essa falha, não foi de nossa parte, porque na reunião, aquele dia, ficou combinado que o Vela, não foi isso? Não. Voltou longe. Que o Hilário, né, juntamente com o Roque, iria conversar com a Câmara, não foi isso? Sim. Lembra? Que até foi sugerido, nós já falamos. Não, entendi perfeitamente, Paulo. Né? A única sugestão que eu faço, de então, novo, foi uma falha olhando dele, para o futuro, é que essas reuniões que vocês fazem sejam todas registradas em atas e disponibilizadas, inclusive ao Conselho. Eu acho que é uma questão muito importante para a FEMA e que não pode ser tratada em reuniões de mesa que não é dada publicidade. Acho que publicidade, transparência nunca é demais, principalmente em uma instituição como a FEMA, que vem passando por um processo extremamente doloroso, um processo de limpar as feridas, e acho que a transparência nunca é demais, e acho que o Conselho está aí para mostrar isso. A última pergunta que eu queria fazer é qual que é a participação do Conselho Municipal nesse projeto, se o Conselho Municipal da Saúde foi consultado, se o Conselho Municipal da Saúde participou dessas reuniões, porque a gente acredita também que o controle social representado pelo Conselho, que tem ali membros de toda a sociedade, inclusive a gente tem a Benê, que é uma ótima presidente de conselho, participativa, acompanha as elaborações das leis orçamentárias. Se o Conselho foi consultado sobre isso, essa matéria passou sobre o Conselho, ou se foi tudo feito entre FEMA e Prefeitura. Você é até vice-presidente do Conselho, né, Almir? Então, de uma forma... Não, aí não, né, Almir? Não, olha, veja bem, como foi por decreto, e era uma dotação existente que a gente conseguiu remanejar, ela não passou o decreto, como nenhum decreto passa pelo Conselho. Tá? Nenhum decreto de remanejamento de dotação passa pelo Conselho. Até posso dizer que seja talvez uma coisa que poderia mudar. Deveria, na educação, por exemplo, passa. Entendeu? Então, como foi por decreto, era uma dotação que existia numa outra rúbrica, que foi por decreto transferida, né, para a rúbrica da FEMA. Mas eu falo não do decreto, eu falo desse projeto, projeto de lei. Houve apreciação do Conselho? Não, porque era da FEMA. Não, mas, do município. Mas a UPA compete ao Conselho, né, Almir? Eu concordo com você. Estou dizendo, não houve essa discussão no Perfeito. Conselho. Então fica essa sugestão para o futuro também, que a gente inclua, inclusive, solicita a possibilidade
da gente colocar nesse grupo de trabalho que vocês têm, que vocês se reúnem todos os meses, um Ah, representante do conselho, convidar a presidente para participar. Só deixar claro que existem 2 reuniões que são feitas em relação à UPA, tá? Uma é coordenada pela Ângela Major, Isso que eu ia falar, onde inclusive, ela participam, deve ter anotado isso. tem as atas, tem Ela a anota assinatura de tudo. todos, que é onde discute o que você falou, os indicadores, o equipamento lá existente, o número de atendimento, o tempo de espera, o grau de satisfação, toda essa parte é feita uma reunião avaliada, mensalmente a Natália participa, a Benê participa, Eu participo. o outro representante do conselho que estava conosco hoje cedo, Tá, o Olívio, Perfeito. A minha sugestão só, Almir, é que essa reunião se estenda também a a participação do administrativa. conselho ao administrativo. Tá bom. Porque é importante esse controle social, justamente, talvez se tivesse o conselho, Interessante, viu? a gente não Você estaria com essa entende, urgência você agora. entende tudo, Algumas eles participam. Entendeu? Tudo bem. Exato, se o conselho estivesse participando, o conselho, através dos instrumentos de controle social, poderia ter evitado essa situação de urgência, já estaria apontando lá, já teria comunicado, enfim. Eu acho que é isso. Mais alguma ponderação a ser pontuada? Pela ordem, Com a presidente. palavra, Roque. Eu queria dizer o seguinte, que a gestão da FEMA não tem nenhuma dificuldade de reconhecer os seus erros e aprender com eles. Tá? Eu gostaria de deixar isso registrado. Uhum, perfeito. Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos. Eu só queria fazer uma pergunta offline, Natália. Você lá na UPA é PJ ou... Eu sou PJ. Só para constar, você ocupa o cargo de coordenação lá, né? Já ocupei. Tá. Eu saí do cargo de coordenação em agosto. Uma dica que fica, que eu acho que cabe até você passar isso para os outros funcionários, é do que aconteceu aqui na reunião, que Aham. a gente está aqui para tentar defender os funcionários, para tentar defender que as coisas sejam feitas com a maior brevidade, tranquilidade possível, e deixar claro que essa posição de ocupar cargo de gestão através de PJ é algo que é extremamente controverso juridicamente, porque a partir do momento em que você tem um cargo de gestão com uma PJ, você tem os critérios de subordinação, onerosidade, pessoalidade, não eventualidade, trabalho feito por pessoa física. E eu não estou aqui nem para defender a Secretaria Municipal de Saúde, nem a gestão da FEMA. Eu estou aqui para defender os trabalhadores. E a partir do momento em que esses critérios são cumpridos, vocês têm sim direito a ingressar judicialmente e exigir esse vínculo trabalhista e indenização. Exato. Não, mas tem. Assim como os diretores, o diretor clínico e o diretor técnico terão direito a entrar judicialmente e requerer esses valores depois, porque o vínculo trabalhista existe e vocês fazem jus